Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Terapeuteando, que é aquele papo de terapeuta para terapeuta. E como sempre, trazendo aqui terapeutas diferentes com abordagens diferentes para que a gente possa ampliar o nosso mundo. É o lugar onde a gente discute, onde a gente fala, onde a gente coloca também as dores de um terapeuta, os desafios no setting terapêutico e você pode aprender muito. E se você não é terapeuta, você também é muito bem-vindo aqui. Hoje eu tenho uma convidada especial, é uma grande amiga, nós estudamos juntos durante algum tempo, muitos processos terapêuticos, que é a Eva Oliveira. Seja muito bem-vinda aqui. Muito E você obrigada. tem tantas coisas no seu currículo que eu não sei como te apresentar, né? Então eu vou dizer, a Eva, ela é médica e ela é trainer em hipnose ericksoniana, e se a gente fosse continuar aqui, a lista seria grande, né? E seja muito bem-vinda aqui. Eu não sei como você gosta de se apresentar, né? Você pode fazê-lo. Eu acho que depende do lugar, mas eu poderia talvez contar um pouquinho da minha jornada, afinal de contas, vem uma pergunta, como assim médica e terapeuta, né? A maioria das pessoas não fica muito, não estranha muito não, mas eu acho que uma parte minha ainda estranha. Eu tive muito interesse em realmente aprofundar na capacidade de promover a cura dos meus pacientes. Como médica homeopata, eu sentia que eu trazia a medicação, mas parece que eu chegava até um ponto que o cliente continuava, na verdade o paciente, né, na medicina é paciente, ele continuava num processo de adoecimento. E eu sentia, não está aí. Né? E o mais interessante, eu não sei se você sabe, Samuel Hahnemann, que foi o criador da homeopatia em 1789, ele escreveu um livro que são os princípios filosóficos e práticos que norteiam, né, a prática da homeopatia. E o primeiro parágrafo desse, é um livro em parágrafos, a maior e única missão do médico é curar. E eu sentia que eu não conseguia curar através da homeopatia, e eu tinha passado por um processo terapêutico, e algo em mim disse assim, por que não fazer isso? Por que não promover isso aos meus próprios pacientes? Então, como a minha terapeuta se intitulava coach, eu fui fazer o curso de coaching. E logo eu percebi que o coaching, ele realmente traz ferramentas que são conectadas com o cognitivo e exatamente por isso limitadas. Aliás, eu acho que isso é uma das coisas muito importantes que vai ao encontro daquilo que a gente pode conversar hoje, que cada ferramenta terapêutica, ela tem os seus... Tem o seu lugar, tem o seu espaço. Exatamente, todas as suas possibilidades de atuação e os seus limites. E é muito difícil para a gente, às vezes, perceber quando a gente se apaixona por uma ferramenta específica, reconhecer os limites dessa ferramenta. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, quase todos os terapeutas não somos conhecedores de uma única ferramenta, porque talvez inconscientemente a gente perceba que é essa ferramenta que eu aprendi, que eu fiquei maravilhado por ela. Em algum momento eu encontro um ponto onde parece que aqui ela não funciona, ou aqui ela não funciona muito bem. Eu acho que isso é muito legal, né? E esse pode ser o rumo do nosso papo hoje. Essa integralidade de abordagens diferentes, né? Você tem um currículo vasto, eu também tenho a experiência em várias abordagens. E a minha jornada foi justamente essa, né? Todos nós entramos por um caminho. Você começou pelo coaching, né? Eu comecei pela hipnose clínica. E a gente se encanta a princípio, ela abre possibilidades, mas chega um momento, né, que existe a percepção, opa, parece que isso só vai até aqui. Por mais incrível que isso seja, tem limitações. Então vem uma nova abordagem, que ela também abre novas possibilidades. Agora eu entendi, agora é isso, né? Agora cresceu. E conforme na prática ela é aplicada, parece que ela também tem limitações, mas ao mesmo tempo ela é importante. Uhum. E essa é a jornada, né? Eu não sei se esse foi o seu caso, né? Parece que isso a gente combina muito bem, de que quando você fala assim, né? Todas as abordagens, elas têm as suas potências, mas também elas têm as suas limitações. Eu fui descobrindo isso na prática, eu não sei se isso aconteceu com você, mas em algum momento no início, quando eu me vi cheio de abordagens terapêuticas, com um cliente na minha frente, cara, às vezes aquilo era meio estranho. Qual técnica eu vou usar agora? Né? Eu me sentia perdido, qual delas? Porque são tantas que ao invés de me trazer mais possibilidades, em algum momento me trouxe mais confusão. É engraçado que você estava falando, antes de trazer esse ponto principal que você trouxe, você estava falando sobre essa situação, né? De você perceber, se encantar e perceber o limite. E eu fiquei pensando nas pessoas que se apaixonam
Porque a gente se encanta e em pouco tempo a gente percebe o limite, né? Caramba, essa pessoa não vai conseguir me dar, né? Aquilo que a minha criança tanto queria receber, né? Porque é claro que a parte nossa que espera receber é a nossa parte mais imatura. E aí, às vezes, a gente tem vontade de buscar, então, outros também, né? E quem acaba adentrando nesse mundo, né? De ter várias, às vezes vai ficar confuso também, né? Enfim, também vivi isso. Logo de que eu terminei a formação em coaching, é interessante porque hoje, né, trabalhando com hipnose ericksoniana, a gente sabe que os nossos processos de escolhas, de decisões, de caminhos que a gente segue são muito mais determinados por aquilo que está inconsciente do que aquilo que é consciente. Então, eu sei que algo em mim já sabia que as ferramentas do coaching, por mais que houvesse um marketing enorme na época que eu fiz, há quase 15 anos atrás, de serem aquele top 10 de transformação e mudança, eu olhava para aquilo e falava assim, gente, não. Ainda mais a proposta de 10 sessões, né? Não, você vende para o seu cliente 10 sessões e tá tudo resolvido. A vida dele ele vai para o nirvana. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, mas não faz sentido, assim, não consigo perceber, sabe? Não ressoava. Então, logo eu fui apresentada para a programação neurolinguística, que eu fiz um curso extensivo, foi maravilhoso. Realmente foi num processo de transformações, porque a gente vai se transformando, né, nesses cursos, né? Porque a gente aplica em nós, né? A gente vivencia a experiência, são experiências muito curativas. Fiquei encantada também, mas eu tinha a sensação de que também não era. E aí eu fui para a hipnose ericksoniana e ali realmente eu me achei, mas não parei só lá, né? E claro, eu me lembro, né? Meus primeiros pacientes de coaching, né? Eu me chamava de coaching, eram meus coaches, depois é que eu passei a me chamar de terapeuta. Eu assim, gente, o que eu vou fazer agora, né? É um lugar muito comum, né? Aí vem, né? Eu vou usar essa ferramenta, eu vou usar essa ferramenta, eu vou usar essa ferramenta. E aí, depois que você vai percebendo e aprendendo que, estando num lugar, né, que a hipnose ericksoniana traz, e com certeza o seu trabalho também, né, dentro da cura de feridas pré-perinatais, de que não é bem ferramenta, né? Mas são estratégias, são abordagens específicas que você pode ouvir por aqui ou por ali. Na verdade, o que traz confusão inicial, aos poucos você vai encontrando esse lugar mais confortável, como, por exemplo, a gente vive aqui em São Paulo, né? Eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é limitado pela costa, né? Então, não tem muitas vias de caminhos para você chegar num determinado lugar. Mas é impressionante como aqui em São Paulo você pode fazer vários caminhos diversos para chegar num lugar. E você conhecer esses diversos caminhos te permite realmente aproveitar o melhor de cada momento. Com certeza, com certeza. Isso me traz a ideia do seguinte, né? A gente vai encontrando esses caminhos, nós vamos encontrando essas vias. Eu acredito que esse turning point começou comigo quando eu percebi que não era a técnica o mais importante. Elas eram muito importantes, só que elas não poderiam vir primeiro. Elas não podiam estar entre eu e meu cliente antes de eu conhecer esse indivíduo como pessoa, antes de eu criar uma conexão, né? Então, eu vim da hipnose, eu fui para programação neurolinguística, depois para hipnose ericksoniana, e eu comecei os meus estudos com traumas, né? E na neurolinguística se fala muito de rapport, né? E é onde você espelha a respiração da pessoa, o gesto, a postura, a linguagem, faz paráfrases, etc, né? E hoje eu percebo que é algo além disso. Sim. É conexão. Que não necessariamente eu preciso espelhar essas coisas, porque quando eu estou preocupado em espelhar, eu estou em um lugar dentro de mim onde eu estou alerta, onde eu não estou aberto, onde eu não estou relaxado para uma conexão. Sim. Porque nessa conexão, né, fica muito mais claro. Aí, então, em determinados momentos, isso pelo menos para mim, quais técnicas eu posso utilizar, por quais caminhos eu posso entrar. Porque eu me especializei
muito no campo da psicologia pré-perinatal e eu tive professores diferentes. Você já conheceu o Irido Lecamp, eu tive o William Emerson, Kate, entre outros, e cada um tem a sua maneira de trabalhar. E é muito legal, né? O território é esse. Mas como cada um trabalha respeitando alguns pilares e estruturas importantes que em qualquer outra modalidade terapêutica, se você respeitar, na minha opinião, você se conecta melhor com o processo da pessoa e eles usam abordagens e técnicas diferentes. Cada um cria estratégias diferentes, né? E eu acho que essa riqueza ela vem a partir desse momento onde nós, pelo menos você pode me dizer se você acredita nisso ou não, eu crio essa conexão, né? Alguns podem até chamar de um processo mais intuitivo, ele vai acontecer através dessa conexão e simplesmente vão surgindo todo aquele meu repertório que está dentro de mim, eu não preciso me preocupar com ele, ele simplesmente emerge dentro de mim, né, em algum momento de tanta prática e se torna inconsciente. Como você vê isso? É mais ou menos o que está acontecendo aqui agora. A gente tem ideia de algo que a gente vai trazer, mas o que a gente começa a falar é algo que a gente nem pensou em falar. E eu não sei se você tem consciência plena, Manuel, do que exatamente aconteceu com você para você chegar nesse ponto. Não tenho. Mas foi na hipnose ericksoniana que ficou muito claro para mim, e ao me tornar trainer, e aqui é bem claro, eu acho que todos vocês que estão nos ouvindo sabem, que que a melhor forma de você aprender é você ensinar. É o top 10, assim, da pirâmide a forma em que você mais aprende é quando você se coloca no lugar de ensinar. Quando eu me coloquei nesse lugar de ensinar hipnose ericksoniana, é que eu fui me refinando ao perceber quais são os elementos que precisam estar presentes ali para promover a conexão. Então, a conexão é algo que a gente já nasce sabendo fazer. Ela é vital. O bebê precisa se conectar com o seu vínculo primário, que geralmente é a mãe, para sobreviver. Isso é uma aprendizagem inconsciente. Mas ao longo da vida, é claro que a gente vai vivendo algumas marcas de dor, né, pela conexão, por conta da conexão. Porque nesse estado de abertura, né, que começa, e hoje nós sabemos que começa muito antes do nascimento, muitas vezes a gente é machucado. Então, muitas vezes, esse refinamento da capacidade de se conectar não vai acontecendo de maneira adequada, porque não houve um ambiente seguro para que isso acontecesse. Mas a verdade é que é algo que naturalmente nós fazemos e algumas pessoas nascem com a capacidade de conexão mais aprimorada e outras pessoas um pouco menos. Mas existem alguns elementos que são muito importantes nesse processo e eu já vivi a experiência de estar perante uma terapeuta onde eu não senti uma conexão, onde eu senti um mal-estar muito grande, de estar me sentindo julgada, interpretada erroneamente. É como se eu estivesse num lugar e ela estivesse num outro completamente diferente. E eu tinha que ficar me explicando, não é isso que você está dizendo, sabe? Foi horrível. Eu saí de lá e falei, nunca mais. Na verdade, era quando eu decidi fazer terapia, já tem mais de 15 anos atrás, que foi quando realmente a minha vida mudou, e me deram 2 nomes. Aí eu fui nessa primeiro, e depois fui numa outra. Aí essa outra, eu falei, não, gente, é aqui que eu vou ficar. Então, algo em mim já sabia a sensação que a gente experimenta. Então, é claro que essa primeira, né, na verdade ela era psicóloga, não conhecia algumas coisas muito básicas que precisam existir para que o outro possa se sentir à vontade dentro, naquele espaço, né? Nós não fizemos faculdade de psicologia, mas eu conheço pessoas que fizeram e parece que, da mesma forma que falta na medicina algumas coisas muito básicas que a prática médica ensina, sabe? De como você abordar um paciente, como você encontrar a história dele, sabe? Como você... Na psicologia também falta um pouco, sabe? Então, se cultiva muito esse lugar de superioridade, de eu sei o que você tem, eu sei o que você precisa. E, na verdade, e aqui eu vou trazer o grande nome, né, que nos inspira, Milton Erickson, que viveu de 1901 a 1980 e transformou a hipnose clínica. E hoje, né, existe a vertente da hipnose ericksoniana. Ele
o que ele fez e que foi visto, né? E as pessoas perceberam e reproduziram isso através de olha, é isso que precisa acontecer, foi a capacidade de estar perante um ser humano, reconhecendo esse ser humano como uma potência. Reconhecendo esse ser humano como alguém cheio de recursos, de habilidades e extremamente capaz de resolver qualquer coisa que ele tem na vida dele. E isso faz uma diferença muito grande. Quando você está perante esse ser humano, também reconhecendo ele como um igual, porque em algum lugar nós somos iguais. Esse lugar das necessidades humanas é desde aquele que está na rua, né, numa condição de mendicância, até um rei, né, um imperador, ou alguém que tem muito poder, seja muito famoso e conhecido, todos temos as mesmas necessidades básicas de nos sentirmos amados, acolhidos, seguros, de nos sentirmos que temos valor, sentirmos pertencentes. E quando você está perante um ser humano nesse espaço de reconhecer ele como uma potência e de reconhecer ele também como um ser que tem algumas dores que vêm em virtude dessas necessidades não terem sido atendidas, você já está numa outra atitude com ele. E aí a conexão acontece a um nível mais profundo. Então, eu já me perdi em relação à pergunta que você me fez, mas se você quiser retomar, mas exatamente a partir daí, agora eu lembrei, exatamente a partir daí é que que todo esse repertório, né, como você disse muito bem, vai acontecendo, porque quando você se conecta perante um cliente e você vai buscando perceber, né, qual é a necessidade que ele tem ali naquele momento, você vai usando as suas estratégias, né, as suas ferramentas e vai percebendo o que eu posso usar aqui, né? Você vai seguindo por uma trilha, né? Nós tivemos um professor em comum que numa supervisão que eu estava com ele falou isso, né? Você vai por uma trilha. E aí, se por acaso aquela trilha você percebe que não trouxe ressonância, né? E a gente precisa estar o tempo todo nesse processo de estar acompanhando o cliente, a gente vai e faz outro caminho, tá tudo bem. É como a via, né? Você vai por aquele caminho, caramba, tá super engarrafado aqui, ou então a via tá interditada, então, agora eu vou fazer o outro caminho, né? E tá tudo ótimo. Eu chamo isso de a gente ter um contrato vitalício com o Waze, né? Aquela bolinha rodando. É verdade, eu lembro de você falando, exatamente. Recalculando a rota. A gente entrou num tema sobre conexão, e eu queria falar um pouquinho disso, mas eu gostei, antes disso, do que você falou. A gente aprende de verdade quando a gente começa a ensinar. Eu gostei disso, porque quando eu estava estruturando a formação de curas e feridas pré e perinatais, eu me deparei com um problema. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ensinar isso que eu só sei fazer? Só flui através de mim. E eu não sei se eu sei ensinar isso que eu sei fazer. Né? Porque foi uma construção de muitas abordagens, de muitas visões diferentes e de muitas experiências próprias que eu atravessei. E eu aplicava no trabalho, mas como que eu vou ensinar isso? Me ensinaram de tantas formas diferentes, como que eu vou compilar isso? E foi esse exercício que eu fui fazendo de descobrir o que eu fazia que era inconsciente. Eu fui fazendo a engenharia reversa, né? Esse processo que foi organizado, que é tão fluido de forma inconsciente, o que na verdade acontece dentro de mim antes de um próximo passo que eu dou com o cliente, o que me faz recalcular a rota, o que me faz me conectar nesse nível, né? Porque trabalhar com feridas pré e perinatais precisa sim de um trabalho de muita conexão, precisa sim de um trabalho também intuitivo. E para criar essa conexão e ir para lugares tão profundos, às vezes existem algumas barreiras, né? Então, como eu conseguia fluir por estas frestas? E aqui a gente entra no tema da conexão, né? Quando você fala assim, e eu tô gostando desse papo porque a gente está fluindo com ele. Quando você fala, né? A criança interior, ela precisa ser vista, amada, recebida, validada. Eu tenho uma perspectiva antes da criança, né? Porque eu acho muito interessante que, assim, eu valorizo tanto o território pré-natal
Porque hoje a gente conhece de traumas de desenvolvimento, né? Que não são catástrofes que podem acontecer, mas são fatos repetidos durante uma etapa de desenvolvimento muito importante da criança, e isso podem deixar marcas profundas. Então, quando eu, né, penso na psicologia pré-perinatal, se existe, está sendo considerado trauma de desenvolvimento na infância. No campo pré e perinatal, não necessariamente precisam haver catástrofes. É a mesma coisa, mas em um período ainda mais frágil de desenvolvimento e mais crítico, e de um desenvolvimento ainda mais rápido, porque em nenhum outro momento da vida a gente vai se desenvolver tanto quanto naqueles 9 meses. Só que nós não enxergamos. Por quê? Porque quando você pergunta para uma pessoa, sai na rua, ou para um cliente, você se lembra do que aconteceu na sua concepção? Você se lembra do que aconteceu no seu nascimento ou no 3º mês de gestação? Ele não vai se lembrar, mas de repente, olha, com 3 anos de idade, eu me lembro daquele Natal. Com 5 anos de idade, minha mãe me deu aquela surra. Com 6 anos de idade, minha mãe esqueceu de me buscar na escola. Então, eu acredito, assim, que a infância, obviamente, é um período extremamente importante, só que é onde existe luz, onde a gente consegue enxergar. E eu vou até trazer um exemplo, não sei se você viu o documentário do Gabor Maté, da Sabedoria do Trauma. Aquele experimento da cadeia que eles fizeram, né? Cara, o que foi aquilo? Aquilo, pra mim, é uma das únicas coisas que eu lembro. Foi lindo demais. Foi lindo, né? A gente podia contar um pouco, né, pra quem tá ouvindo. Sim, você se lembra exatamente como foi o experimento? Eu lembro que foi assim, era um grande pátio dentro de uma prisão, e tinha uma mulher com um microfone que falava assim, eu vou me arrepiar e talvez me emocionar. Todos os presos estavam num círculo, e ela dizia assim, dê um passo pra frente quem não teve um pai presente. E aí algumas pessoas iam pra frente. Dê um passo para frente quem viveu, quem teve o pai ou a mãe que eram viciados em drogas. Aí algumas pessoas deram um passo para frente. Dê um passo para frente quem... Então, ela foi trazendo algo que hoje nós chamamos, dentro da área da traumatologia, de eventos adversos da infância. Então, ela foi trazendo várias coisas dos eventos adversos da infância. Dê um passo para frente quem não teve mãe. Quem não teve... quem teve algum pai ou mãe que foram presos, que foram mortos, pais abusivos, violência em casa, uso de drogas em casa, esses eventos adversos. E, caramba, você perceber, pelo menos assim, eu estou contando a minha experiência, né? Nós sabemos, dentro do que a gente atua, que cada experiência é única, né? Mas você perceber que eu imagino, né, eu estando lá, que eu não sou o único e que aconteceu um monte de coisas na minha vida que provavelmente contribuíram para que eu chegasse onde eu cheguei, aquilo é lindo demais. É lindo demais. E isso é o que diferencia muito o trabalho do Gabor Maté, né? Pela sensibilidade que ele teve de realmente se conectar com as dores dessas pessoas que são consideradas pela nossa comunidade, né? Como pessoas problemas. Sim. E esse é um lindo exemplo, ele é realmente emocionante. Eu me emocionei quando eu vi isso nesse documentário, mas eu trago uma reflexão a todos vocês que estão me ouvindo. Estas perguntas eram lembradas por eles dos acontecimentos. Sim. Mas, por exemplo, um pai abusivo, ele só se torna abusivo depois que a criança nasce? Sim. Pais que usam drogas, eles iniciaram o uso de drogas depois que a criança nasceu? Ela nasceu, eles decidiram usar? Entende? Então, todo esse cenário, ele já está presente antes. Então, considerar essas influências antes é muito importante também. Então, quando existe aquele, né, esse experimento da prisão, é muito legal, mostra muita coisa, mas o que acontece conosco, isso é o que me toca no território pré-perinatal, é um lugar onde não tem esse foco de luz, porque não existe essa lembrança declarada. É um lugar muito inconsciente, implícito dentro de nós, porém, exatamente todos nós fomos desenvolvidos dentro de um útero materno. Passamos pela experiência do nascimento e do nascer, de ser recebido das intervenções obstétricas ou não. Então, todos nós passamos por isso, só que esse tipo de memória, esses tipos de acontecimento que são ainda mais marcantes, num período ainda mais frágil de desenvolvimento, eles não são lembrados. Porque
Quem de vocês sofreu picos de ansiedade no primeiro trimestre de gestação? Todo mundo ia fazer assim, entende? Então, o que me encanta realmente no trabalho pré-natal, Eva, eu jamais desconsideraria a infância, porque é uma continuidade de desenvolvimento, eu entendo Claro. como continuidade, né? Mas o que vem antes, esse lugar realmente precisa de muita sensibilidade, precisa de muito foco e, principalmente, né, trazer essa importância para as pessoas, porque não é lembrado não significa que não existiu. Sim. E um exemplo muito simples disso é que, como eu conheci meu nascimento? Através da história que minha mãe me contou a vida inteira. Foi uma cesárea, foi rápida, e se gabavam do médico que fez um corte super pequeno. Agora, com 34 anos, eu descobri o real impacto daquilo na minha vida e falei, meu Deus, aquilo que foi chamado de tranquilo trouxe um impacto enorme para as minhas ações, para as minhas emoções, para as minhas reações E no o pior, mundo. te impedindo de chegar ao sucesso que você tinha todas as condições de chegar. Todas as Eu lembro da condições. história de você contando de cada vez que você estava ali, naquele momento de competição, onde você podia ter vitória, algo paralisava em você. E quando você entrou em contato com esse choque de anestesia e percebeu essa paralisia, e a partir daí, né, você conseguiu desbloquear e ter uma outra postura, é impressionante, né, Sim. o que acontece. Hoje de manhã, estava atendendo uma paciente que trouxe uma questão de uma sonolência muito grande que ela está vivendo. Ela falou assim, é um sono que me toma, que eu não consigo nem ficar de pé. E quando ela entrou em transe, ela se lembrou do momento em que o pai dela chegou, entrou no quarto dela, tinha acabado de acordar, dizendo, sua mãe morreu. Mas o mais interessante é que ela não ficou nesse lugar. Ela tem, né, uma experiência, uma facilidade muito grande de entrar em transe, de se conectar com conteúdos até de outras vidas. E, de repente, ela se vê dentro do útero da mãe. E ela se conecta com um momento onde a mãe dela tinha acabado de receber a informação que o tomate, né, os pais cultivavam tomate cultivados ali naquele, né, a safra tinha sido perdida. E naquele momento, a mãe, se sabendo grávida, tem a sensação, né, um choque de eu não vou dar conta e a vontade de abortar. Uau. E ela comete isso. E aí ela se sente dentro do útero completamente paralisada. E aí a gente foi trazendo alguns estímulos, né, indiretos, né, falando sobre o que acontece, né, no reino animal, que quando está sobre um perigo muito ameaçador, ele paralisa. É uma forma de defesa. Mas o incrível é saber que isso não fica aí. Quando ele se sente seguro, quando o perigo foi embora, ele volta a se normalizar, né? Às vezes alguns tremores, né? Às vezes alguns bocejos, e você vai descarregando, né? Essa descarga, e esse é um conhecimento do SE, que é uma outra área terapêutica, né? Que a gente tem conhecimento, e isso vai... então, a partir daí, ela foi realmente se conectando com esse recurso, que é isso que a gente faz, né? No processo, para que ela pudesse ir vivenciando essa experiência de uma maneira diferente. Então, assim, uma coisa simples, que quando a gente adentra, né, e conhece... Eu só queria fazer um comentário, para que todo mundo que está ouvindo possa entender o que significa isso para mim. Quando eu falo de criança, eu não falo da criança, da infância, né? Eu falo daquelas partes dentro de nós mais sensíveis. Porque a gente se torna adulto e continua com uma parte dentro de nós mais sensível. Mas não é uma criança, não é a nossa criança que viveu a infância. E nem necessariamente o bebê que viveu o período intrauterino. Mas algo dentro de nós que continua esperando ser atendido na sua necessidade. E aí a gente pode, talvez, adentrar em algum momento nas questões das crenças, né? Naquilo que vai se desenvolvendo em nós a partir, né, do que a gente viveu. E claro, né, isso sempre é revivido nesses períodos mais vulneráveis, mais suscetíveis. Mas a gente pode entrar em contato com esses aspectos mais imaturos dentro de nós no dia a dia. A gente pode ser desengatilhado a qualquer momento. Quantas reações imaturas a gente tem, né? Quantos adultos se comportam como crianças e não é porque, tá revivendo a infância. Não é sobre isso. É sobre realmente algo da nossa alma que
está esperando o nosso cuidado para que possa amadurecer. É como uma semente, né? A semente ela vai permanecer ali ad eterno, até que ela encontre um lugar onde ela se sinta segura para Um ambiente germinar, favorável. o ambiente favorável. E algo dentro de nós espera isso por toda a vida. Por toda a vida. E às vezes a gente consegue adubar essa terra, proporcionar esse ambiente favorável. Espera-se que o setting terapêutico Seja para isso, seja né? e promova isso, E no mas... final do processo de hoje, eu até convidei a cliente para que agradecesse a sonolência por ela ter estado lá e permanecido, não desistido, para que essa cliente pudesse realmente revisitar esses lugares de dor e cuidar desses lugares Sim, dentro dela. as respostas de defesa, né, principalmente dos nossos sistemas mais viscerais, elas têm que ser honradas, porque elas nos trouxeram até aqui. Essas adaptações, por mais que elas deixem os seus resíduos, elas nos incomodem em termos de sintomas, obviamente são sinais de que algo está desajustado, mas elas nos trouxeram até aqui. E honrá-las não significa que elas vão permanecer, né? Parafraseando Carl Rogers, né? Quando a gente aceita como algo que então aquele algo pode mudar. Sim, sim. Né? E é interessante você trazer, porque quando eu trouxe sobre honra, é honra para agradecer por ela ter estado, para que ela continuasse como uma sinalização de um cuidado necessário. Exatamente. Mas esse outro aspecto de agradecer e honrar, porque ela foi a melhor forma que eu encontrei de lidar com uma dor, é maravilhoso também. Sim, com certeza. Né? Aqui, essa história que você trouxe é o que eu trago dentro da perspectiva pré-perinatal. Todo trauma antes foi um trauma pré-perinatal. Às vezes as pessoas não têm consciência, mas quando a gente vai encontrando esses caminhos, né, com bastante conexão, e algo dentro da pessoa se sentindo seguro, em algum momento ela se depara com essas memórias, com estas informações. Então, de fato, a morte do pai não foi para lá que ela foi. Olha o que foi desengatilhado. Olha onde as primeiras sementes são plantadas. Elas estão ali no território pré-perinatal. Então, se a gente for falar de crenças, muito do que a gente acredita hoje já se iniciou, não está na nossa consciência, de experiências que nós passamos nesses períodos precoces que, obviamente, vão se reforçando não só durante a infância, mas ao longo de uma vida. Isso pode se reforçar de muitas maneiras. Me veio uma analogia. Então, de repente, eu estou nesse período precoce, que é o pré-perinatal, e eu tomo uma martelada, que nem eu desse uma martelada aqui. E poderia ficar uma marca. Se eu desse 2, essa marca pode se aprofundar. Se eu der 10, essa marca vai se aprofundar mais ainda. E quanto mais eu bater aqui, mais isso vai se fixar como uma marca dentro desta parede. Mas houve a primeira martelada. E às vezes a primeira martelada, ela não é o suficiente para deixar uma marca, uma impressão tão forte, mas ela já é um caminho, ela já tem um relevo aqui que ela deixou. Então, outras situações que eu passo podem ir aprofundando essa marca e no que, se a gente fosse falar de crenças, né? Trazendo significados limitantes para a nossa vida, mas é um assunto muito interessante falar sobre crenças, porque isso que você trouxe, né, essa analogia, eu conheço muito das estratégias ericksonianas, como elas renegociam crenças, que nem você estava com essa linguagem direta, trazendo uma analogia dos animais. Eu acho que isso é algo brilhante de Erickson, que a gente, pelo menos eu, você, nós adicionamos no processo terapêutico enquanto estratégias de comunicação. Mas, se fosse falar de crenças, quais são as demandas que chegam para você no consultório? Como você enxerga um processo de uma crença limitante? E como você, embora eu sei que você use estratégias ericksonianas, como você aborda isso? Uhum. Eu vou falar uma coisa que eu até falei numa das nossas lives, né, do nosso instituto, o Instituto Elysium, de formação em hipnose ericksoniana. O cliente, ele, quando chega no consultório, ele não chega dizendo assim: então, eu tenho uma crença limitante de que eu não tenho valor. Porque, sabe, o meu pai, na verdade, nunca olhou de verdade para mim. O cliente não chega assim. O cliente, ele chega trazendo um problema. Esse problema, às vezes, é uma doença física, às vezes é uma doença mental, às vezes é um transtorno afetivo. Então, o cliente chega com... Atualmente, então,
né, muitos clientes chegam com transtornos depressivos, ansiosos, com distúrbios de insônia, e aí no meu caso, né, como médica, com doenças alérgicas, com alterações intestinais, enfim, às vezes com problemas relacionais. E isso, dentro da perspectiva que a gente trabalha, é aquilo que nós chamamos de aquilo que se forma pela reação secundária, pela resposta de defesa a uma dor primária. Então, o nosso trabalho deve ser de, ao se conectar com o cliente, buscar perceber o que está mais profundo daquilo que ele traz. Então, todo o trabalho dentro da hipnose ericksoniana, dentro do trabalho que a gente faz, né? Eu tenho outras formações, também estudei traumatologia, a gente estudou também bastante pathwork e outras abordagens, psicologia junguiana. Todo o trabalho, ele vem de você buscar se conectar com aquilo que não está explícito ali, né? Que não é trazido declarativamente pelo cliente, mas que você reconhece que está presente na base daquilo. Então, a gente sempre vai ao encontro da dor primária que existe naquele ser e que, por estar presente, fez com que ele reagisse de uma maneira específica. É muito comum um cliente vestir a camisa da ansiedade, né? Tem muitos clientes que vestem a camisa da ansiedade. Eu sou ansioso. E não conseguem perceber que a ansiedade, você escreve muito bem isso no seu livro, emocionalmente, na verdade, é uma reação de medo, né? Há uma ameaça. Algo dentro dele está preso num lugar de ameaça por vários motivos. E cada ansiedade é uma ansiedade, cada ansiedade é desengatilhada por um gatilho específico, por uma condição específica. Então, ser capaz de perceber, né, o que está por baixo disso também é um processo importante da psicoeducação, onde a gente ajuda o cliente a duas coisas. Primeiro, reconhecer que ele não é ansioso. A ansiedade é a maneira como ele reage a uma condição específica. É algo que existe nele e ele é muito mais do que isso. Então, se é uma camisa, eu posso tirar a camisa e botar outra camisa, né? Então, eu sou uma pessoa calma. Por que não? Calma existe dentro de você e você entra nesse estado de calma em muitos momentos da sua vida. Não estou dizendo que é isso que eu falo para o cliente, mas é algo que a gente reconhece. E outra coisa que é importante nesse processo é reconhecer que, além daquilo não ser algo que define ele, aquilo é só a superfície. Então, ele poder reconhecer que ele não precisa ficar nesse rótulo, mas ele pode adentrar dentro do mundo interior dele e trazer à consciência aquilo que está inconsciente é extremamente importante. Aliás, essa é uma contribuição muito grande de Freud, quando traz e explica sobre a repressão, em que ele fala que tudo aquilo que a gente não consegue dar conta na consciência, a gente coloca no inconsciente, a gente reprime, o que é muito importante, né? Se a gente não tivesse repressão, não teríamos humanidade, não conseguiríamos viver de uma maneira civilizada, né? Mas, ao mesmo tempo, é um problema, porque enquanto está ali, é uma fonte de tensão e vai se manifestar em você de diversas maneiras, com uma insônia, com um tique, com uma diarreia que você não consegue controlar, com um processo alérgico, com uma dor no estômago, com uma atitude impetuosa, com transtornos compulsivos. Então, ajudar o cliente a perceber que aquilo que ele consegue perceber, né, ver nele, é só uma parte dele, é só algo que é a ponta do iceberg, mas na verdade tem muita coisa lá embaixo, ajuda também a trazer à consciência aquilo que está inconsciente. Então, uma das abordagens é nesse caminho de trazer a consciência. E claro que no engajamento a gente vai reconhecendo, né? E sempre se perguntando qual é a dor primária. Então, a gente tem muitas formas de abordar isso, né? A gente pode, através de perguntas, né? Que a gente chama de perguntas associativas. Você trouxe esse problema. Qual é o problema desse problema para você? A gente pode trazer isso, a gente pode abordar através da conexão com o corpo. Quando você entra em contato com a sua ansiedade, o que vai acontecendo no seu corpo, né? É uma abordagem que eu e o Manuel conhecemos, que chama-se focalização, que é a capacidade de você se conectar com a sua senso-percepção e trazer dessa senso-percepção essas informações inconscientes implícitas. A gente pode
trazer isso através da conexão com histórias, né, metáforas em que a gente conta, ou cria e conta junto do cliente. A gente pode trazer isso através de uma abordagem que a gente usa muito, de explorar mais profundamente o problema e ir ao encontro da crença que está na base, a escrita com a mão não dominante. Então, a gente pode fazer uma pergunta com a mão dominante e responder com a mão não dominante, porque a escrita, e você pode experimentar isso em casa, fazer uma pergunta, né? O que eu estou sentindo agora? O que eu penso sobre... Não, pensar não, né? Mas por que eu não quero ir para tal lugar? Sei lá. E aí você põe na outra mão. Eu estou aqui botando à esquerda, né? Porque eu sou destra. E é impressionante, porque vão surgindo informações que vêm desse lugar inconsciente. A gente pode trazer um processo imaginativo. Então, assim, quando você entra em contato com a sua ansiedade, é como se fosse o quê? Se você pudesse transformar isso numa imagem. Então, o terreno do trabalho na direção da crença é muito dentro daquilo que a gente faz, porque eu sei que, por exemplo, o TCC, ele aborda de outra maneira, né? Eles vão trabalhar muito com as crenças. É muito um terreno de conexão com o simbólico. Porque as crenças inconscientes estão no inconsciente. E a linguagem do inconsciente é uma linguagem simbólica. Então, a gente vai precisar entrar. Agora, ter consciência de que, geralmente, as crenças inconscientes estão conectadas a essas necessidades universais que não foram cuidadas, nos ajuda a perceber que a maioria dos nossos clientes vão trazer crenças inconscientes de falta de autovalor, de falta de percepção, de senso de conexão, né? Você acredita que tomar consciência de uma crença é o suficiente? Não, não é. Tomar consciência de uma crença não é suficiente. Mesmo que ela seja inconsciente, você tomou consciência, não é o suficiente. Tomar consciência de uma crença não é suficiente. Tomar consciência de uma crença modifica alguma coisa. Aí a gente vai para o início do nosso podcast. Todas as abordagens são maravilhosas, cheias de possibilidades. E tem limites também. Exatamente, porque cada via dessa que você propôs aqui, elas vão levar a lugares diferentes. Elas vão levar a profundidades diferentes, né? Eu acredito que o trabalho de crenças, ele esteja implícito e implicado em todas as sessões, porque no fundo nós vamos abordar esses significados que o indivíduo dá, como ele percebe o mundo, e ajudá-lo na transformação disso. Eu particularmente não acredito em ressignificação e sempre me explico, né? Porque para mim se banalizou esse tema e é como somente importar um significado. Então eu percebo que eu tenho crenças de menos valor, então eu fico tentando me convencer o tempo todo de que eu sou amado, de que eu sou amado, de que eu sou amado. Não vai funcionar desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, né, uma pessoa que se deprecia o tempo inteiro e ela começa a trazer algo de apreciação a si mesma, vai mudar algo, mas... Com certeza. Até um determinado lugar. Até um determinado ponto, né? É por isso que a gente busca tantas abordagens. Exatamente. Né? Porque... A gente até conversou uma vez sobre isso no curso, lembra? Sim, eu lembro. Porque é esse aprofundamento, né? E existem empilhamentos de significados. E o que eu mais me encantei ao descobrir o território pré-natal, primeiramente na minha história, é que eu uso a frase assim: bebês, eles sentem, aprendem, reagem e tomam decisões. Como assim um bebê dentro do útero toma decisões? Com várias. certeza. Várias. Então, existem também tipos diferentes de feridas. Existem feridas no corpo, no coração, nas emoções. Existem feridas na alma. A profundidade daquela ferida, se a gente for considerar a pré-concepção, uma ferida de nascimento, ela pode estar em outros níveis, mas ela é muito somática também. Então, essas crenças mais inconscientes, e aqui a gente entende que a gente está descendo degraus, pelo menos dentro do meu trabalho, elas residem no território implícito.
né? Então, eu ou instintivamente, intuitivamente, me encantei mais por abordagens que falam com o implícito como ascenso, percepção, como memórias procedurais, que isso são posturas do corpo. Aprender a ler os pequenos sinais, conhecendo os estágios pré-perinatais, para usar o cliente como um mecanismo de feedback e ir co-criando nessa ressonância aquele significado que realmente tem importância lá. E nesse período são dados tantos significados que, às vezes, somente tomar consciência é ok. E, às vezes, o nível que eu chamo que essa crença está, uma liberação emocional é ok. E, outras vezes, é uma experiência mais do corpo do que de qualquer outra coisa. Então, eu chamo até de crenças do corpo. O corpo experienciou tantas coisas, tomou tantas marteladas, não vai adiantar você só entender o significado, você só fazer um processo emocional, você só trabalhar com a comunicação indireta. Enquanto do corpo não forem elaborados e trabalhados esses resíduos, e não é só a liberação que a gente conhece do SE, que é muito válida, mas tem muito além disso, esse novo significado, aprendido inclusive pelo corpo, ele não acontece. Porque, veja bem, eu gostei muito dessa colocação de Irido Lecamp. Ele trouxe uma frase assim: para muitas pessoas é muito difícil tolerar afeto positivo. Né? Então, se uma pessoa, ela, por exemplo, tem abusos na infância, ela tem experiências adversas na infância e precoces, pré-perinatais, traumas graves de nascimento, nesse período crítico de desenvolvimento, ela teve muitas marcas no corpo. Então, são experiências uma atrás da outra que traz uma definição. Se eu estou passando por tudo isso, eu devo ser uma pessoa ruim, eu não devo merecer coisas boas. Com certeza. Não tem a abertura fisiológica sentida para experimentar e conseguir tolerar o afeto positivo. Paz, tranquilidade, descanso, amor, cuidado, receber o cuidado. E essas são habilidades que nós temos que ajudar, pelo menos eu vejo assim, ajudar o cliente a desenvolver essa habilidade, né? São níveis de crenças muito profundos. E ele vai desenvolver na experiência. Uma coisa que foi muito fantástica que Erickson trouxe, com muita sabedoria, porque ele tinha uma capacidade de perceber o ser humano inigualável, é que todo o processo de transformação precisa acontecer na experiência. Na experiência, né? E o set terapêutico é um espaço de experiência. Não faz sentido mantermos, e os terapeutas que trabalham mais a nível de conversar, né? De trazer reflexões e etc., sabem dos limites que têm vivenciado na sua clínica em relação a isso. Não tem como a gente fazer uma transformação sem experiência. Então, Erickson, às vezes, convidava o cliente a... Você podia ir lá fora, ele atendia na casa dele, né? Gostaria que você permanecesse algum tempo ali, observando quantos tons de verde existem na grama. Ou então, convidava ele a subir, tinha um morro difícil de subir lá perto da casa dele, né? E em Phoenix, no Arizona. Ele convidava que subisse naquela montanha. Ou então, olhar para um cacto e se perguntar e se conectar com de que maneira aquele cacto consegue sobreviver com tanta escassez. Então, a experiência do trans em si, né, e quando a gente faz o trabalho pré-perinatal, a gente, né, tá num estado de transe. Aliás, o criador, né, dessa área, ele era da hipnose, né, ele é da hipnose e nos transes com seus clientes começou a perceber que existia algum conteúdo ali que transcendia o nascimento. Então, transcendia até a concepção. Então, não tem como a gente transformar o ser sem convidá-lo à experiência. A experiência. E essa experiência, eu gostei muito de uma palavra que você usou, que é aprendizagem. Aquilo que a gente viveu na nossa vida intrauterina, na nossa vida precoce e durante o restante da nossa existência até hoje. E aquilo que a gente viveu em outras vidas, né? Ou aquilo que os nossos antepassados viveram, trouxeram aprendizados. Aprendizados específicos que são crenças, que são percepções de eu, percepções do outro, percepções da vida, que são distorcidos da realidade, daquilo que é a nossa essência mais pura,
né? Que é a conexão com o amor, né? Com a verdade, com a vida, com a potência humana, né? A potência não só humana, mas a potência da vida. E isso se imprimiu em nós em várias camadas, como você disse muito bem. A camada da alma, a camada energética, a camada, né? Segundo algumas linhas, né? Nós temos vários corpos, né? E a camada física. Então, todo trabalho precisa ser de levar o cliente a experiências para que ele possa ter oportunidade de transformar esses aprendizados em novos aprendizados mais saudáveis. E mais completos. Eu gosto disso que Erikson traz. Porque as nossas crenças, elas nos conectam a um fragmento apenas da realidade. Tem verdade ali. Poxa, eu vou trazer um exemplo de uma cliente. Todos os homens traem. Talvez os que ela tenha conhecido, sim. Existe uma boa porção que sim. Só que também tem os que não traem. Então, ela só está conectada a esta porção da realidade. Então, quando a gente vai, na minha opinião, transformando crenças, nós nos conectamos um pouco mais à realidade como ela é. Ela não é tão determinista. Então, não, os homens não traem essa crença que eu vou me encurtir. Não, isso também não é a realidade. É um fragmento dela. Uhum. Então, a gente passa, inclusive, né, ao transformarmos essas experiências de significados por essas múltiplas vias que a gente está discutindo aqui, a gente passa a ter uma experiência diferente na vida. Pelo menos essa foi a minha experiência, essa experiência que eu testemunho muitas pessoas atravessando, né? Mas eu também passei por aquilo lá atrás, né? Eu estudei Louise Hay, muito era se falado na PNL, que tem ferramentas incríveis, né? Mas da ressignificação em 6 passos, do reimprinting. Então, agora é esse novo significado e tá tudo certo, eu estou livre daquilo, daquele trauma, enfim. Mas o legal foi que eu fui passando por isso e vendo a profundidade desses significados, de pactos que nós fazemos dentro de nós. Cara, bebês tomam decisões assim. E eu vou trazer um exemplo. Então, uma pessoa chegou para mim numa vivência pré-perinatal e disse, eu vim aqui descobrir porque eu não me conecto. E eu quis entender um pouco mais sobre aquilo. Aí eu vi que ela tinha sido casada, tinha tido 2 filhos. Ela falou, mas eu não me entrego a uma conexão. Eu me conecto em níveis superficiais, né? E ela estava intrigada com aquilo. Eu falo, poxa, tomara que você não só descubra, mas como a gente possa trabalhar dentro disso. E na experiência dela, adentrando o território pré-perinatal, houve um momento de muita emoção. Ela estava se perdendo de sua irmã gêmea. E ali ela declarou, eu nunca mais me conecto a ninguém. Pelo o tamanho da dor que estava sentindo pela perda. Então, aquilo foi um leme para a vida dela. E mesmo tendo sido casada, tendo filhos, não existe essa possibilidade interna de conexão, porque existe um significado. Se eu me conectar, eu posso perder. E perder remetia àquela dor, daquela conexão. Né? Então, existem tantos níveis dessas crenças, né? Isso eu chamei de um pacto inconsciente, Sim. Que é muito legal. Poxa, às vezes, quando você sente isso, o que você sente de uma mão com a outra e saber, poxa, o limite dela é aqui. É que nem a profundidade de uma piscina. Poxa, essa é 1 metro, essa vai até 2, essa vai até 5. Sim. E a gente saber que todos nós temos muitas profundidades, a gente pode ser muito profundo dentro dos nossos significados, mas não quer dizer que só o profundo é bom e nem que só o raso é bom. Isso também tem que estar de acordo com a jornada daquela pessoa na vida, o quanto ela está disposta a se aprofundar em si mesma, porque eu já vi pessoas que eu falei, olha, para você um trabalho cognitivo-comportamental vai ser muito mais útil do que o meu, do que o que eu faço. Sim, claro. Né? Vai te ajudar muito mais e de fato ajudou, pelo momento de vida, pelo estilo dela de estar na vida, de entrar em contato com as emoções. Perfeito, né? E é legal quando a gente vai se apropriando, né, de muitas dessas ferramentas, mesmo que a gente não tenha tido uma formação exclusiva disso, mas que a gente vai percebendo, né? Porque, olha só que interessante, nessa situação, quando a paciente, né, ela entra, a sua cliente consegue perceber o pacto que ela fez naquele momento, você pode trabalhar essa crença de diversas formas. Diversas formas. De acordo com o que você trouxe. Você pode, talvez, perceber que é interessante, você realmente não queria mais sentir aquela dor.
É só isso, é não querer sentir dor. Então, tem tanto trabalho que a gente pode fazer para desconectar ela, não tem a ver com conexão, tem a ver com não querer sentir dor. Agora, qual é a crença que também existe em relação à dor? Recentemente eu ouvi um podcast de uma educadora falando sobre isso, sobre o como na nossa sociedade, de alguma forma, nós nos fixamos na ideia de precisamos eliminar a dor. E ela traz a ideia de que quando você nasce, né, durante sua vida, o seu corpo, você não sente nada, né? O seu coração tá batendo, o seu estômago tá contraindo, a sua bexiga de vez em quando contrai, né? Seu pâncreas está produzindo enzimas, seu fígado, né? Enfim, todo o seu corpo, ele tá trabalhando e você não sente dor. Esse é o estado, né? De não sentir dor, é o estado de prazer da vida. Mas de vez em quando vem uma dor. E quando essa dor vem, ela é só uma passagem para um novo estado melhor. E ela deu um exemplo. Se você fica, por exemplo, com dor de cabeça, e aí você vai, né, usa seus métodos para melhorar a dor. Cara, o alívio que você sente depois é mais prazeroso do que o que você estava sentindo antes de começar a dor. Então, a dor é uma passagem para sentir um prazer maior depois. Então, trabalhar também nesse sentido das crenças em relação à dor também é muito interessante. E você pode trabalhar isso de diversas formas, né? Quando você dá exemplos de natureza, quando você dá exemplos da própria vida, exemplos de si mesmo, você também vai trabalhando com uma linguagem indireta, onde você vai ajudando, né, a pessoa a se conectar com a verdade que já existe dentro dela mesma, de que conexão não tem a ver com dor, existem conexões que não trazem dor, e que a dor faz parte do processo de conexão, como diz Khalil Gibran no seu lindo poema sobre o amor, que se você não se entrega ao amor, é como se você estivesse vivendo uma vida sem viver. Se você não se entrega à conexão, é como se fosse uma vida sem vida, e era o que ela estava vivendo, ela só não sabia quando que ela tinha decidido fazer isso, através de um mecanismo de defesa natural. Então, tomar consciência não é suficiente, é preciso que a gente vá além disso, que exista o espaço de experiência para novas aprendizagens e a confiança de que essas aprendizagens acontecem também na vida. Eu gosto muito de pensar isso, né? Erickson dizia que a dor, ela é construída na relação. E a cura também é construída na relação, e o tempo todo a vida nos oferece oportunidades, a nós e aos nossos clientes, de se transformarem para crenças mais amplas da própria vida. Assistindo um filme, vivendo uma situação específica, ouvindo um podcast. Erickson falava isso, Virginia Satir também falava isso, né? Se os problemas acontecem nos relacionamentos, a cura também está nos relacionamentos, nas relações, o que nos leva ao início desse podcast, as conexões, né? Então, e quantas vezes essas conexões, por essa história que eu trouxe, são abaladas por experiências que a gente viveu. Então, a gente começa a nos aprofundar na complexidade humana, porque eu toquei o fogo, dói. Não quero mais tocar o fogo. Tocar o fogo vai doer, né? Então, se eu me conectar, eu posso correr o risco de perder e vai doer. Vai doer, mas eu posso ter a escolha de sim ou não. Como é o nome do poeta aí? Khalil Gibran. Khalil Gibran. Me lembrou uma frase de Buda, que toda conexão, em algum momento, implica em uma desconexão. Né? Então, esse é um grande aprendizado da vida, né? De se conectar, de aprender, deixar ir. E não é só um aprender aqui de novo. Não, é o vivenciar. Porque quando você está na vivência, Manuel, a gente está com todas as camadas presentes. O físico está vivendo, a experiência, né? A experiência física, a experiência energética, a experiência da alma, né? Dos diversos corpos, a experiência da profundidade, é tudo que está ali. Por Sim. isso que a experiência é tão importante. A experiência é importante. E aqui, o foco da abordagem vai levar o foco do indivíduo dentro da experiência, em qual dessas camadas ele vai se conectar mais. Sim, ou é possível ali naquele momento. Naquele momento, e possível para essa pessoa. E você trouxe um ponto muito importante, porque dentro da traumatologia a gente entende que o problema não é você ter vivenciado uma situação assim e construído uma crença a respeito de uma determinada situação. E isso não é uma abordagem só da traumatologia, eu já ouvi outras áreas falando sobre isso. O problema é a fixação. É a fixação. Então, quando você fala, né, se conectar e desconectar, né, estar e deixar ir, e é interessante porque a gente está dentro de uma sociedade
que busca a fixação. Então, eu acho interessante, né? Porque a festa não pode acabar, né? A festa não pode acabar. Então, você se embebeda, você vai até 5, 6 horas da manhã, porque ela não pode acabar. Só que quanto mais você tenta fazer com que algo bom não acabe, pior você fica depois. Menos você desfruta do processo. E menos, exatamente. O orgasmo não pode acabar, então você tem que descobrir formas de orgasmos múltiplos. A vida não pode acabar. Você tem que chegar a um ponto, como diz o Harari, né, que a gente vai chegar a esse ponto, né, quando ele fala no livro dele Homo Deus, da imortalidade. Porque não pode, né? A alegria não pode acabar. E aí eu reprimo tudo aquilo que não é alegria, deixo o medo aqui, a raiva, a tristeza do meu luto, e isso fica ali. E aquilo que eu reprimo, que está inconsciente, é o que me domina e se torna o meu destino. E aí, exatamente porque eu me fixo naquilo, né? Eu não posso sentir dor, eu tenho que sentir a ausência de dor. É uma fixação. Isso é o que traz o processo de adoecimento. Sim. E aí vem o processo da traumatização, né? E que a gente precisa revisitar esses lugares e ajudar o cliente a entrar nesse fluxo novamente. Então, como a gente trabalha com crenças? Quando eu fiz o curso de coaching, em que a gente, né? Como ressignificar crenças? Como você falou, né? Ressignificação em 6 passos. Eu não lembro dos 6 passos, porque eu nunca fui muito boa nisso. Mas eu lembro que tinha alguma coisa assim, ok, você está ali presente com aquela crença. Essa crença é verdadeira? Ela é lógica? Ela te faz bem? Ok, fiz isso muitas vezes com os meus clientes. Ok, então qual seria a crença que não é verdadeira, não é lógica, não te faz bem? Qual seria a crença que então seria mais verdadeira, mais lógica, te faria bem? E a gente vai construindo ali junto, né? Ou eu dou a sugestão e tudo, e parece que está tudo resolvido. Não está. A ideia é que, quando eu aprendi, me apropriei da hipnose ericksoniana, você vai muito além disso, porque você pode até fazer isso, né? Mas quando você faz isso de uma maneira indireta, usando a linguagem simbólica, quando você começa a trazer metáforas, exemplos da natureza que trazem, na verdade, a conexão com uma crença muito mais ampla do que aquela que ela trouxe, quando eu começo a falar, por exemplo, do prazer que existe da dor, o prazer que existe na dor, sem mesmo que o cliente perceba, aquela sua cliente, ela começa a se conectar com algo dentro dela que ela ainda não tinha entrado em contato. E talvez ela tinha entrado em contato na experiência dela, porque talvez ela tenha tido um parto, onde ela sentiu dor e ela sentiu um prazer incrível. Então, olha que interessante. Você vai ajudando a pessoa a se conectar com aquilo que já é verdadeiro dentro dela, já é uma experiência interna, e aquilo tem um poder incrível de transformação em que ela nem precisa cognitivamente reconhecer que existe uma crença ali na base, que ela precisa mudar aquela crença, mas, na verdade, ela só se conecta com algo mais poderoso, mais vivo, mais verdadeiro, mais integrado, que se torna aquilo com o qual ela se identifica. E nessa identificação ela já passa a viver de uma outra maneira. Exatamente. É muito legal isso, né? Qualquer trabalho de renegociação de crenças, ele sai de um lugar restrito para um lugar mais amplo. Nós oferecemos possibilidades. As pessoas começam a considerar nos seus múltiplos níveis essas possibilidades, né? De que não é só aquilo, tem algo a mais. E dentro de toda essa experiência, nessas múltiplas camadas. Realmente, esse é um trabalho que me encanta, né? Essa comunicação indireta, muitas vezes um trabalho direto. E eu tenho aprendido também a trabalhar com o corpo, deixar o corpo se expressar, né? No trabalho, inclusive destes significados. O corpo, ele não pode ser tirado, pelo menos do meu trabalho, ele não pode ser tirado da jogada, mas de novo... Maravilhoso. Né? De novo, cada abordagem tem o seu lugar. Eu acho que isso é muito bacana. Quantos clientes eu já não te recomendei, te indiquei? Falei, olha, ela vai fazer um trabalho muito melhor do que eu, porque o que realmente mexe com a minha alma, fala comigo, é o trabalho pré-natal, e às vezes não é aquilo que a pessoa precisa. Exatamente. Né? É verdade. E é interessante porque você vai ao encontro de algo que um dos pensadores que eu e o Alexandre, né, com quem, né, nós dois temos o Instituto Elísio, gostamos muito, que é o Ken Wilber, né? O Wilber tem uma frase que diz assim: nada está absolutamente certo e nada está absolutamente errado. Então, ele traz o princípio disso, né, de que nada está absolutamente certo, nada está absolutamente errado, mas ele complementa essa frase, de que algumas coisas são mais certas do que outras coisas.
E algumas coisas são mais certas em contextos específicos e outras são mais certas em outros contextos específicos. E aí me vem a metáfora de um cozinheiro. Cozinheiro não, né? Um gourmet, né? Alguém que trabalha com culinária. Um chefe, cozinheiro é antigo. Um chefe de cozinha que encontrou a habilidade de usar os instrumentos, as ferramentas que ele tem, diversos tipos de cortes de carne, diversos temperos, diversas facas, diversos materiais, inclusive, onde você pode botar diversas formas de aquecimento, né? Uma coisa é uma comida feita num forno elétrico, outra coisa na air fryer, outra coisa num forno. É muito diferente, sabe? Cada coisa que você vai fazer vai te levar a um lugar diferente e reconhecer, e você vai ganhando esse refinamento, né? O que cabe aqui? E é por isso que você falou muito belamente, você não precisa abandonar a sua crença de que os homens traem. Sim, os homens traem, tem um monte não vou deles. te enganar. Por isso que, como você falou muito bem, né, eu aprecio muito o trabalho da Louise Hay, já me utilizei dele, e utilizo e tem um bom lugar, mas esse trabalho feito com ressignificação, né, com novas crenças, com você trazer, né, uma nova crença, afirmações internas, sem você construir, né, sem você olhar para aquilo que muitas vezes está em oposição àquela sua crença e continua como algo que te movimenta ali, que te pulsa, é um trabalho incompleto, né? Então, você ser capaz de perceber que tudo é bom no lugar certo é maravilhoso. E o nosso trabalho, né, quando a gente trabalha e traz oferta, né, treinamentos em hipnose ericksoniana, é muito pautado dentro dessa perspectiva integral, de você reconhecer, como eu fiz medicina integrativa, né, tudo a gente, na pós de medicina integrativa, tive um professor fantástico que ele já tinha essa perspectiva integral, reconhecer que cada abordagem, cada prática integrativa, ela é maravilhosa no lugar certo. Eu vou te dar um exemplo básico, né? Um problema de coluna, né? Hérnia de disco. Geralmente a gente vai no ortopedista, passa o anti-inflamatório. É muito pior, e existem trabalhos que provam isso, do que a osteopatia ou quiropraxia. Por quê? Porque é um problema mecânico. Não vai se resolver com uma abordagem bioquímica. Vai se resolver com uma abordagem biomecânica. Então, ou um problema de síndrome do intestino irritável, quantos remédios tem para isso? Que muitas vezes resolvem, melhoram. Mas se a causa é psicossomática, é preciso ir para esse lugar da psicossomática. Então, você reconhecer e começar, realmente a gente amplia, né, a perspectiva da vida e a gente vai percebendo que, às vezes, aquele paciente vai precisar, por exemplo, trabalhar um pouco com algumas afirmações, né? Às vezes, aquele paciente vai precisar realmente adentrar dentro de um lugar mais profundo, mas às vezes ele não vai estar preparado, então você vai ter que fazer um trabalho anterior, né? Às vezes aquele paciente já vai te trazer o conteúdo ali. Então, tudo é bom no lugar certo. Trabalhar com o corpo, né? Reconhecer a presença dele. Eu adorei o que você falou, porque ontem eu estava ouvindo uma educadora falando exatamente sobre isso. Ela faz processos em que ajuda a pessoa a se conectar com o corpo e ela pergunta, o que o seu corpo está te dizendo? O que seu corpo está te dizendo? O que confiar nesse corpo que tem um processo natural de autorregulação, que tem um processo natural de encontrar o seu fluxo e ele vai trazendo as respostas que você precisa. Sim, e muitas pessoas vão precisar ser educadas, né, a entrar em contato com o corpo e aprender a ouvi-lo. Então, também faz parte do nosso processo de psicoeducação, né? Então, eu acho muito legal que, assim, é muito difícil um terapeuta, né, para ele realmente levar o cliente passos além apenas com uma abordagem, apenas com uma única visão. Né? Embora todas tenham o seu lugar, e eu acho que cada um deve escolher o lugar onde fala ao coração quando trabalhar, mas o conhecimento, pelo menos, né? Fazer uma visita, que existem outras abordagens, outras profundidades, irá fazer dele um terapeuta muito mais completo, capaz de se conectar ainda melhor com o seu cliente, seja em qual for aquela abordagem que ele está trabalhando. Né? Porque uma vez que ele vai conhecendo isso, ele vai conhecendo a dimensão humana, os mistérios da vida humana, eu acredito que nenhuma abordagem chegará um dia a ser capaz de explicar a profundidade humana. Não tem como, cara. Mas essa compreensão, a gente estudou muito traumatologia, continua estudando, tem que entender sobre como esse mecanismo funciona dentro de nós. Né? Não é um simples achismo. Então, uma vez que eu escolhi onde eu vou trabalhar, se eu tenho essa pluralidade, se eu tenho esta multiplicidade
essa visão mais ampliada, obviamente, eu vou conseguir levar o meu cliente muito mais além, dentro do processo onde ele está e trabalhando nesse lugar que conversa com o meu coração. Pelo menos é assim que eu vejo, né? É difícil ser uma única técnica, uma única visão, uma única abordagem. Sim, e você falou muito bem que acaba que cada terapeuta vai escolhendo uma maneira que tenha mais afinidade, Que né? fala ao coração Eu dele. tenho uma afinidade enorme com o corpo. Já tive muitos processos corporais e cada vez mais tomo consciência disso. O Alexandre, por exemplo, ele tem uma afinidade muito mais com a mente, com o processo imaginativo, com o processo criativo, simbólico. Então, o trabalho dele, ele é num outro lugar, né? E a gente acaba atraindo pacientes, clientes que vão se ajustar à nossa abordagem. Isso é maravilhoso, porque a vida também vai trazendo esse fluxo natural. Que legal, muito bom ter você aqui. Foi um papo muito agradável. Penso em te convidar outras vezes para outras temáticas. Será um prazer. Agradeço muito, Manuel. Muito legal. Espero que vocês tenham curtido, usufruído do nosso papo. Nosso podcast Terapeuteando dessa semana vai se encerrando aqui. Você sabe já onde acompanhar nosso canal do YouTube, Manuel Augusto Bissaco, e também no Spotify pelo nome Terapeuteando. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito legal. 70, você chegou a ver ali? Vi agora. Eu não estava vendo. Muito bom, muito bom. Ai, que bom. E a realidade é essa mesma, né, cara? Difícil... Oi. Grava uma chamadinha falando pra assistir esse episódio completo, porque você falou pra acompanhar. Mas eu não vou usar essa chamada, Manu. No final do corte. Não vou, eu acho que a gente vai fazer um card final e pôr pra todos. Em termos de Reels, até 1 minuto e meio toma muito tempo. Tá. Não acho que vale a pena. Então tá aí, eu só vou querer fazer umas fotos suas pra gente fazer tipo do... Vem aí, tipo, o então tira. microfone. Então tira. Eita, Eita. eu nem encostei nele. Você nem falou do livro, tá bom? Não, ele tá aqui já. Eu falei. Ela falou. Falou do livro, falou da formação, mas tipo, uns... Como se fosse o spoiler que a gente vai dando.